Tá gravando agora, né? Amém. Então, eu quero abordar hoje só os 5 ministérios, mas semana que vem nós vamos falar dos 5, 7 e 9, 5 dons motivacionais de Jesus, os, os 5 dons ministeriais de Jesus, os 7 dons motivacionais de Deus e os 9 dons sobrenaturais do Espírito. E é muito importante a gente entender, porque esses 5, 7 e 9 são ferramentas dadas por Deus para serem usadas na edificação da igreja. E quando a gente fala em edificação, nós estamos falando do propósito eterno de Deus, ok? Então, hoje, eu vou falar basicamente dos 5 ministérios funcionando na célula. Vocês vão ver que a agenda da célula gira em torno desses 5 ministérios, ok? Mas para poder entender como que isso vai funcionar na célula, nós temos que entender os níveis dos 5 dons ministeriais de Jesus. Temos 3 níveis dos 5 dons ministeriais de Jesus. O nível 1 é todos. Então, no nível 1, todos podem exercer todos esses 5 dons nesse nível 1. Eu vou explicar depois. No nível 2, alguns vão poder exercer um desses 5 dons nesse nível 2, que é o dom. A pessoa vai ter um desses dons. E no nível 3, poucos podem exercer um desses 5 dons nesse nível 3, que é o ofício. Então, vamos ver um exemplo. Evangelismo. O evangelista. No nível 1, todos devem evangelizar, certo? Todos devem evangelizar. No nível 2, alguns vão ter maior facilidade de evangelizar, de ganhar pessoas para Jesus, porque ele vai ter o dom do evangelismo. E no nível 3, são poucos que vão evangelizar e vão ganhar multidões. Aí é o ofício do evangelista. Vocês entenderam esses 3 níveis? Vamos pensar no profeta. Todos podem profetizar no nível 1. Todo mundo tem aquela coisa de estar orando, de estar lendo a palavra, de ter alguma palavra profética que Deus falou, que Deus trouxe alguma coisa através da oração que você estava fazendo. Então, todos podem profetizar no nível 1, mas tem alguns que vão fluir melhor no dom profético, que vai ter o dom profético. E vai ter aquele que é o profeta, o ofício de profeta, né? São poucos aqueles que vão ter aquelas profecias mesmo que são reconhecidos como profetas, ok? Aí você vai no mestre, né? Todos no nível 1 devem ensinar, certo? No nível 2, alguns vão ter uma maior facilidade de ensinar, vão ter o dom do ensino. E poucos vão ser mestre, que vão ter o ofício de mestre, aquele que vai ensinar assim com grande propriedade. Então, é mestre. Então, é o ofício de mestre. Aí você vai no dom, por exemplo, pastoral, pastor. Todos, num certo sentido, no nível 1, deve pastorear alguém. No nível 2, alguns vão ter maior facilidade de pastorear, que vai ter o dom pastoral. E no nível 3, são poucos que vão ter o ofício de pastor. Então,
todos eles, né, os 5 dons, o apostólico, profético, mestre, pastoral e evangelístico, todos podem fluir no nível 1, 2 e 3. Entendeu? Provavelmente, numa célula, não terá o nível 3. Dificilmente vai ter alguém, né, que vai ter o ofício de profeta, por exemplo, que vai estar numa célula. É mais difícil, porque são poucos. Mas alguns podem já ter o dom profético, o dom pastoral, o dom apostólico, o dom evangelístico. Então, é muito importante você entender esses níveis, 1, 2, 3. Por quê? Porque todos na célula vão poder, de uma certa maneira, fluir em todos esses 5 dons ministeriais, só que cada um vai fluir no seu nível, ok? Então, aqui a edificação através dos 5 ministérios, né? O evangelismo, né? É aquele que vai buscar as pedras e vai levar para a igreja, né? Aí o ensino, a pessoa vai trabalhar as pedras e o pastoral vai encaixando as pedras, formando então as paredes. O profeta é aquele que vai, na verdade, o Ed Léo fala controle de qualidade, né? Aquele que vai encorajar e ajustar os construtores para que eles saibam e verificar exatamente se estão fazendo corretamente, né? E eles corrigem qualquer erro, qualquer falha que esteja acontecendo. E o apostólico, ele lê a planta, ele transmite a planta para os construtores, tá? E Jesus Cristo é a cabeça que comanda os trabalhadores através do Espírito Santo para a glória de Deus. Todos devem ser treinados nos 5 dons ministeriais de Jesus e podem crescer nesses dons, nível 1, eventualmente alguns, né, se tornando em um dom nível 2 e poucos se tornando em ofício nível 3. Por exemplo, gente, quando eu comecei o ministério, eu era muito ruim para ensinar. Você sabe que eu preparava a mensagem, eu escrevia ela, praticamente eu ia lendo. Eu copiava a mensagem de alguém e eu repetia ela praticamente lendo. Hoje não. Hoje eu não consigo pegar uma mensagem de alguém e repetir. Eu sempre vou trabalhando, e aí eu vou comunicando. Então, eu melhorei. Eu estava no nível 1, né? E eu creio que eu avancei para o nível 2. Mas eu não sou um mestre, entendeu? Mas eu creio que eu tenho um dom para ensinar. E a base, o que é importante, nós vamos ensinar na semana que vem, que a base de operação de todos os dons é o amor e a humildade. Então, quando você vai em 1 Coríntios 12, você vai ver os 9 dons sobrenaturais de Deus. E ali é dom de milagres, de línguas, né, curas, profético, vai lá os 9 dons sobrenaturais do Espírito. Mas quando ele entra no 13, ele diz assim: olha, eu tenho um caminho sobremodo excelente. E aí ele fala: ó, você pode orar em línguas, você pode pedir para o monte, sai daqui, vai para lá, fazer milagres, você pode profetizar, mas se você não tiver amor, você não é nada. Então, é muito importante entender que a base do fluir dos dons tem que ser o amor. E quando você entra no amor,
você entra lá no versículo 7, ele diz, o amor não se ensoberbece, não se ufana, não fica se exaltando. Olha a humildade ali. Amor e humildade caminham juntos. Então, base da operação, da manifestação dos dons tem que ser amor e humildade, certo? E cada um tem que entender e nós temos que ensinar as pessoas a fluir no nível que ela está. Por exemplo, eu não tenho dom profético. E uma vez eu fui me meter a ser profeta, nossa, eu passei vergonha, gente. Então, cada um tem que ministrar no nível que ele está, ok? E uma das palavras-chave que eu vou falar semana que vem é treinar. Então, o que o Ed faz lá na Indonésia? Ele treina, e não treina apenas o líder. Você pega a célula inteira e você treina. E aí, você treinou, prática, 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 volta de novo, treina de novo. Prática, 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 treina de novo, até ir firmando o treinamento. Ok, irmãos? Treinamento é a palavra-chave, porque a gente dá um treinamento e larga, deixa, já treinaram, já foi treinado, eles aprenderam agora a profetizar, exercer o ministério profético, e a gente não dá mais treinamento. O treinamento é helicoidal, ok? Ele vai treinando, repete, vai, repete, ok? Agora, eu vou dar uma base aqui para vocês, que é muito interessante. Os 5 ministérios, eu não vou explicar exatamente. A semana que vem, talvez eu dê uma explicação melhor. Mas aqui, na célula, o que é importante entender? O ministério apostólico, funcionando na célula, ele é mais de fundamentar, ok? E o ministério profético, o que é? O profético, ele tem que se conectar com a cabeça e transmitir aquilo que a cabeça está falando. Ele se conecta com Deus, com Jesus, através do Espírito Santo, e ele transmite, ele não pode falar algo dele mesmo. Então, o profético é um ministério de conexão com cabeça Jesus, tá bom? E é muito importante isso, e transmitir isso, ok? Ministério de mestre é o ensino, ministério pastoral, eu coloquei aqui do amar uns aos outros, tá? Porque a base fundamental do ministério pastoral é amar. E, no caso, como nós queremos resgatar vida de corpo, é amar uns aos outros, é o ministério de um pastorear o outro, ok? E o ministério evangelístico é amar aos outros, aqueles que estão fora da igreja. Então, eu ensino muito, eu falo que o evangelismo, o ministério evangelístico não pode ser simplesmente um programa de evangelismo. E aí onde você fala, não, agora vocês vão fazer isso, vão evangelizar, vão orar por uma pessoa, vão visitar, vão tal, tal, tal. Pode ter um programa de evangelismo, mas o que tem que mover o evangelismo é o amor. Amor pelas almas, ok? Então, voltando para cima, fundamentar, basicamente, o ministério apostólico vai trabalhar e manter a essência. E ele pode fundamentar em cima de outras doutrinas, mas a essência não pode perder. Qual que é a responsabilidade de manter a essência no grupo? Ministério apostólico.
O ministério profético, que é um ministério de se conectar com Jesus e aquilo que ele recebe, ele transmite às pessoas. Então, de uma certa forma, quem que vai trabalhar a centralização de Jesus na célula? O ministério profético. O ministério de mestre não é simplesmente trazer conhecimento, informação, mas trazer revelação. E quando nós estamos falando de revelação, são ensinos que vão levar as pessoas a uma mudança de vida, a um crescimento espiritual, ok? Então, não é simplesmente informação, mas uma revelação que traga mudança de vida, crescimento espiritual. E o amar uns aos outros, a gente trabalhar no cuidado uns dos outros, né? E a visão na célula é que o líder, ele é um facilitador, né? Não é ele que vai liderar, mas a ideia é que você distribua esses 5 dons para que as pessoas dentro das células pratiquem e desenvolvam esses ministérios, tá? E esse cuidar é um cuidar do outro, não é o líder. Entendeu? Na visão tradicional, o líder da célula, ele é responsável por todos. Não. É um sendo responsável pelo outro. Um se preocupar com o outro, ok? E o amor evangelístico, o amor aos outros, é a compaixão, é a salvação, compaixão, a salvação. Então, eu tenho sempre desafiado, né? Eu tenho a microcélula, todo dia de manhã eu procuro, vamos ter mais compaixão pelas almas. Então, nós estamos precisando ter mais compaixão, né? E olhar as pessoas, como seres humanos que estão ali, que estão sofrendo, estão lutando e que precisam do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que tem que mover o evangelismo, o ministério evangelístico. Tem que ser a compaixão pelas almas, buscando a salvação delas, ok? Vamos, então, comentar um pouquinho mais profundo de como fazer isso funcionar na célula, ok? Como que a gente faz isso aí? Vou dar um exemplo aqui, tá? Fundamentar, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Então, lembra que nós falamos de 3 essências de Efésios 4, 15 a 16. Primeira essência é Jesus Cristo como cabeça. Então, na célula, quem que tem que comandar ali? Não é o líder. É Jesus que tem que comandar aquilo. É ele que tem que trazer, né, a direção. Então, muitas vezes, nós buscamos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele vem para revelar aquilo que Jesus está querendo que a célula trabalhe. Por quê? Porque é ele a cabeça. Então, ele é a única autoridade e comando que vai estar dirigindo a célula. O amor, 2 palavras, amor sacrificial e incondicional. Então, falei para vocês, não confundam comunhão com amor. Porque a gente chega na célula, aquela comunhão, oh, que maravilhoso estar com os irmãos, comendo ali, às vezes até chorando junto. Mas, amor, como é que nós vamos ver? Estão se sacrificando?
estão amando incondicionalmente uns aos outros? Então, essas duas palavras são importantes, tá? E o propósito eterno de Deus, ter através do Espírito Santo uma família, ou um corpo, uma habitação de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. E no linguajar de Paulo é trabalhar a edificação dessa família, a edificação dessa habitação, desse corpo. Então, tudo seja feita, né, para edificação. Como? Então, geralmente lá, eles fazem 5 minutos antes de, quando vai iniciar as células, 5 minutos, você vai fazer uma pequena reflexão, né? 1 Coríntios 4, 14, 4, fala, tudo seja feito para edificação. E aí, você pergunta para a turma, o que é isso? Edificar aí, você tem que entrar, propósito eterno de Deus. E como é que nós vamos edificar? Qual que é o propósito dessa edificação? É nós nos tornarmos semelhantes a Jesus para a glória de Deus através do Espírito Santo. Então, você vai fazendo perguntas, o que você entende e tal, mas tem que ser participativo. 5 minutos. Ou você lê o texto, por exemplo, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, e pede para o grupo comentar sobre o que é amor, né? Ou fazer perguntas aos membros sobre essência. O que significa Jesus como cabeça na reunião da célula, né? E aí deixa eles, cada um falar, né? É 5 minutos, é coisa rápida, mas toda a reunião procurando manter esse fundamento. Vocês estão entendendo? Qual que é a função do ministério apostólico? Fundamentar. Fundamentar o quê? Essência e doutrinas básicas. Pode, de vez em quando, sair das essências e ir para outra questão importante. Tá bom? Não tem problema. Mas está dando uma certa ênfase nessas 3 essências. Ok? Vamos no ministério profético, conectar, centralizar com Jesus. Como é que é isso? A base do ministério profético é ouvir a cabeça, Cristo, e transmitir. Tem um treinamento que eu tenho do ministério profético, existe uma frase lá que diz assim, que o profeta, ele é como um carteiro, que ele entrega uma carta. O carteiro, ele não pode escrever a carta e entregar, certo? Então, tem muito profeta escrevendo a carta e entregando. Não, o profeta, ele recebe essa carta e entrega. Então, o profeta, ele é como um carteiro. Ele ouve e transmite, ok? Se ele não ouviu nada, então não fala nada. Começa a inventar, né? O profeta funciona como um carteiro, ele entrega a carta e não escreve a carta. Centralizar Jesus, essa conexão com Jesus como cabeça. É importante que, de alguma maneira, sempre o profético esteja lembrando e centralizando a Jesus na reunião, ok? Manifestar a presença e obra de Jesus na reunião. Como? Aí, como é que vai fazer? Você tem várias maneiras. Você pode iniciar orando, exaltando, quem ora em línguas, orem em línguas, e na oração, exaltando, tal, você vai se conectando com a cabeça. Pode-se iniciar adorando com cânticos, né? E enquanto você está adorando, você está se conectando ao cabeça, né? E alguns vão ter uma palavra, uma visão, alguma coisa.
E aí exercer o ministério profético, lembrando, cada um no seu nível, ok? Se você recebeu, você... Agora, não queira dar uma de profeta se você não é. Mas se você recebeu uma palavra profética, pode falar com amor e humildade. Então, você vai fazer de três maneiras diferentes. Você pode fazer. Numa reunião, vocês adoram ou oram, né? Se não tem alguém para tocar, vocês vão adorando. Aí, quando acaba a adoração, uns 15 minutos, por aí pergunta: alguém teve alguma palavra, alguma coisa? E cada um vai dando uma palavra, tá? Eu tenho um treinamento sobre isso, eu não sei se eu vou poder dar esse treinamento para vocês, mas a gente vai aprender isso aí. Dividir em grupos de 2, talvez 3, né, pessoas, e cada um vai ali, se põe 3 ou 2, cada um vai orar e ver se vem alguma palavra, se vem alguma visão, alguma coisa para dar um para o outro. É interessante como acontece muita coisa, você vai desenvolvendo aí. Colocar, você chama uma pessoa, coloca no centro e a gente começa a orar. Alguns orando em línguas normal, e aí começa alguém, ó, eu queria dar essa palavra, para um dá, o outro dá, e o outro vai. E todos podem dar uma palavra profética. Sempre que ela recebe uma palavra profética, você pergunta à pessoa: fez sentido? Ou no grupo, quando uma pessoa solta uma palavra, eu tive uma visão assim, 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 faz sentido para alguém aqui no grupo? Então, essa é a parte. É interessante como a prática do ministério profético na célula vai ajudar a fluir os outros dons, dons de cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, vai fluindo os outros dons no grupo, ok? Então, tem três tipos de profecia, né? Você recebe uma palavra, então, às vezes, você está orando, vem uma palavra, por exemplo, você pode receber uma palavra, ou uma frase, ou um texto bíblico, né? Olha, me veio a palavra, volta para casa. Significa alguma coisa para você? Ou veio uma palavra, sobre funeral. Significa alguma coisa para você? Então, vai vir palavra ou frase ou um texto bíblico. Imagem, né? A pessoa vai ter uma imagem, uma figura ou uma cena. Ou uma impressão, um sentimento, uma sensação, um pressentimento sobre algo, ok? O propósito da profecia, né? 1 Coríntios 14:3 diz: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Cuidado com o que foge disso, né? Então, procura sempre orientar nesse sentido aí. E julgar as profecias. Faz sentido, não faz sentido? Fala com alguém, falou algo para você. Então, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Então, é importante julgar. Por quê? A falibilidade das profecias dos profetas. Irmãos, os pastores têm medo de liberar, profetizar, porque o cara vai dar uma profetada, vai falar na carne, vai. Paulo já está dizendo aqui, ó, que os profetas podem errar. Ele está admitindo isso. Então, irmãos, não vamos ficar preocupados com isso.
Eu vejo lá, eles vão praticando lá na Indonésia, eles fluem muito no dom profético. E tem palavra profética que não tem nada a ver. A gente já vai perceber que não tem nada a ver, e tem outras que têm a ver. Então, Paulo já permite que o profeta fale e a profecia seja falha também. Então, não se preocupe, faz parte, né? E a base da profecia é sempre lembrar isso, amor e humildade. E dois conceitos básicos, né? A profecia, geralmente, né, é uma confirmação que Deus já estava falando algo à pessoa. Então, por exemplo, Deus, olha, Deus está te chamando, né, falando que você será um missionário, né, em tal lugar, que você vai para missões. Aí, se o cara geralmente não tá, nunca teve nada, então vamos parar 10 vezes antes de aceitar essa profecia, porque normalmente ela já é uma confirmação do que Deus já estava falando. Ah, não, Deus já estava me falando isso, tal, e vem com uma confirmação, ok? E segundo, quando não há convicção sobre a profecia, ela deve ser colocada na prateleira, entendeu? Deixa lá, né? Se é de Deus, não foi Deus que falou? Se Deus falou, se é de Deus, ele vai confirmar com o tempo, a coisa vai acontecer. Toma cuidado para nunca forçar a profecia, ok? Vamos lá, o mestre, ensino, revelação. Então, o ensino, se alguém tem o dom de mestre, deve-se explorar essa pessoa, mas também dar oportunidades para treinar outras pessoas. Escolher temas, livros da Bíblia, usar sermões no culto, etc. A revelação, uma coisa é ensinar, ou trazer conhecimento, que é o ensino. Revelação é trazer um ensino que mude a mente e a vida da pessoa, que traga transformação, que traga edificação. Como? Então, você apresenta um tema ou um texto bíblico, você divide em grupos de 2 ou 3, né? E os grupos discutem aquele texto, entendeu? E aí você põe para cada um falar o que eles captaram nesse texto. E aí, né, alguém faz algumas perguntas reflexivas e faz um desfecho final. Hoje eu vou numa célula, eu tenho que sair daqui 5 minutos, então eu vou ter que encerrar em 5 minutos, mas eu vou usar essa técnica aqui, tá bom? Perguntas finais. Qual é o tema ou ideia principal do texto? O que é o tema? Qual que é a ideia principal do tema? O que devemos fazer diante desse tema? Ou o que Jesus está querendo ou falando para nós hoje, através do Espírito Santo, para a glória de Deus. Então, ministério pastoral, amar uns aos outros, cuidar um. O amor é uma essência e deve manifestar o amor de forma prática, né? Cuidar das necessidades físicas, emocionais, espirituais e materiais de cada pessoa. Ministrar sobre a revelação do ensino dado. Como? Né? Compartilhar de grupos de 2 ou 3, né? Eles compartilham alguma necessidade física, emocional, espiritual ou material, e um orando pelo outro ali, um ministrando ao outro, ou, né, no grupo você perguntar, alguém tem alguma necessidade, está passando por algum problema de saúde, está passando alguma necessidade material, tal, perguntar, aí você chama as pessoas e vai ministrando elas. Uma pessoa convidada não cristã
apresenta sua necessidade e o grupo ministra sobre ela. Algum problema relacional no grupo pode ser resolvido nesse momento. E aí depois eu vou explicar isso, como que vai funcionar na célula, os 5 ministérios, 5, 7 e 9 dons. E desenvolver as 3 essências no grupo, né? Quais que são, né? Que é Jesus, amor, e tudo seja feito para edificação. E, por último, o evangelismo, amor aos outros, ok? Amor aos outros é amor aos que não conhecem a Jesus, essa compaixão, né? Temos que despertar a compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Eu uso, às vezes, o exemplo de um navio, que a gente está num navio, num cruzeiro, comendo bem ali e tal, é show, é entretenimento, piscina, diversão e tal, e ao lado ali um monte de gente no mar morrendo afogado, né? Então, a gente tem que ter compaixão, olhar para aqueles que estão morrendo, né? E estão enfrentando, então, essa dificuldade, a compaixão. A salvação das almas não pode ser apenas um programa ou um plano, mas deve ser movido por amor e compaixão pelos perdidos. Como? Da palavra, ilustração, textos que despertem a compaixão pelas almas. Então, no final, você gasta 5, 10 minutos. Você ter planos, programas de evangelismo individuais em grupo. Então, se costuma muito fazer uma lista de 3 pessoas, estar orando para poder evangelizar essas pessoas. Aí fala, numa semana ora, noutra semana vai visitar, noutra semana convida, às vezes, para a célula, ou para algum programa evangelístico na igreja, ou para evangelizar, né, no sentido de visita em grupo, alguma coisa assim. Jesus Cristo deu a sua vida pelos perdidos. Então, uma pessoa perdida é tão valiosa que Jesus deu a sua vida por ela. O amor genuíno em nós pelos perdidos nos tira do comodismo e nos leva a ir atrás deles aonde eles estiverem. Cumprir o propósito eterno de Deus é trazer muitas vidas para edificar o corpo de Cristo. E sempre falando das 3 essências, né, no grupo, ok? Irmãos, eu dei uma corrida aqui. Hoje eu tenho que sair 8 horas, eu tenho uma reunião. Mas espero que vocês tenham entendido